Irmãos, vamos dar início aí ao nosso estudo, nossas palestras. Se eu estiver falando baixo aí, por favor, me sinalizem, tá bom? Como o pastor falou, a gente tem o propósito aí de falar sobre as festas judaicas. E nessa ocasião aqui, esse primeiro momento, é importante a gente fazer uma introdução sobre o assunto, estabelecer aí o norte para onde a coisa aponta, tá? Para que a gente não fique perdido, né, propriamente aí dentro do tema, dentro dos assuntos, das festas que a gente vai observar aí, tá bom? Então eu queria, nesse primeiro momento, nessa manhã, fazer um panorama, trazer aqui essa clareza, né, para ver o que está acontecendo ali, né, o que Deus estava fazendo. Então, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas 24. Lucas 24, a gente vai fazer a leitura aí dos versos 25 a 27 e depois os versos, ainda no capítulo 24, 44 a 49. Então, Lucas 24, 25 a 27 e 44 a 49. É um texto que nos traz aí o norte acerca do que se trata isso. O que a gente vai abordar, tá bom? Lucas 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, veja aí, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Agora avançando aí para o verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, antes de falarmos aí das festas judaicas, calendários, né, do calendário, símbolos, rituais, a gente precisa colocar uma pergunta no centro, né? Trazer essa pergunta: o que Deus estava fazendo com Israel? O que Deus estava fazendo no meio do seu povo, diante de toda a construção que a gente tem da revelação no Antigo Testamento? Por que isso é importante? Porque se nós tratarmos as festas bíblicas ali no Antigo Testamento apenas como curiosidade histórica ou como um estudo até interessante sobre a cultura judaica, nós perderemos de vista o ponto central, o fio condutor da revelação, da progressão, da progressividade da revelação de Deus, a intenção de Deus ao se revelar, a intenção de Deus ao trazer tudo isso, ao apresentar tudo isso diante do seu povo, né? Então,
E o pior, né? O pior, nós corremos o risco de transformar algo profundamente cristológico em uma mera curiosidade, né? Cultural, né? A gente está tratando aí de festa, aquilo ali, ó. Então a gente corre esse risco. Então, se há uma convicção que sustenta e permeia toda a Escritura, e sustenta a fé reformada, é esta: Deus nunca faz nada sem ter Cristo, o seu Filho, em vista. Tá? Deus nunca se apresenta ou nunca revela sem que Cristo esteja em vista. Nenhuma promessa, nenhuma aliança, nenhum sacrifício, nenhuma cerimônia tem um fim em si mesmo, ou em si mesma. Né? Elas não têm uma significação própria, mas elas apontam, elas estão tipificando alguma coisa. Tá? Então, quando olhamos aí para o Antigo Testamento, nós não estamos olhando para um livro que ainda não tinha Cristo. E é interessante isso, porque quando a gente vem ou tem algum contato com algumas linhas, principalmente pentecostal, que é muito influenciado, os pentecostais, né, são influenciados pelo dispensacionalismo. Os irmãos conhecem aí o dispensacionalismo, né? Você vai perceber essa perspectiva de que parece que Cristo, ele só aparece, ele só é apresentado, ele só tem uma aparência ou uma manifestação no Antigo Testamento, quando ele nasce, não é? E o Antigo Testamento, então, a coisa, né? A criação, as promessas, as alianças, parece que não existia essa realidade, parece que Deus não pensava em nada disso. Então, o dispensacionalismo em si, ele é uma corrente, ele é uma linha muito, eu não digo nem fraca, né? É uma linha muito prejudicial para a teologia bíblica, porque ela desconsidera o propósito de Deus ao revelar-se, né? Ao trazer todo o desenvolvimento, toda a construção veterotestamentária diante do povo de Deus. Né? Então, porque desconsidera Cristo, o propósito central dessa revelação. Então, a gente precisa perceber isso. Né? Nós estamos olhando para um livro, né, para uma revelação que já está impregnado, já está ali, cheio dessa intenção de Deus, de manifestar, de mostrar para onde a coisa estava progredindo, para onde a coisa estava andando. Embora por meio de promessas, sombras, criando então essa expectativa, né, e essa preparação para que ele então chegue. Isso aí, irmãos, é absolutamente decisivo aí, tá? Porque a forma como nós lemos o Antigo Testamento, e a minha preocupação aqui nesse primeiro momento é exatamente essa, é criar esse solo, criar esse fundamento para que a gente olhe então para tudo isso por meio de Cristo, por meio dessa revelação já manifestada. E isso muda, isso traz um significado muito profundo e significativo para a gente. Então, a forma como a gente lê, a gente olha para o Antigo Testamento, determina a forma como nós entendemos o Evangelho. Por isso você vê essa dicotomia, né? E, consequentemente, uma percepção fraca do Evangelho hoje, porque perde essas questões aqui de vista. Então, introdutoriamente, é fundamental percebermos isso, ou seja, a Bíblia não é um manual de moralidade com histórias ilustrativas soltas. Ela é uma narrativa redentiva. Ela é uma narrativa que progride nesse propósito redentivo, cujo fio condutor é o Filho de Deus. O fio condutor é Cristo. Isso nos leva a uma pergunta crucial, que é o que norteia aqui a nossa
nosso estudo introdutório. Se Cristo é o centro da história, como o povo de Deus foi preparado para crer nele antes que ele viesse, antes da sua vinda? Como Deus preparou o coração, a mente, a fé do seu povo para que então isso viesse? Como Israel foi chamado a depositar essa fé, esperança e amor em um Messias que só viria cerca aí de 1000 anos depois, né? Vocês conseguem perceber essa realidade? Como Deus ele vai trabalhando, preparando o terreno, preparando todos os eventos para que quando Cristo viesse, quando Cristo se apresentasse, de fato, né, manifestasse na plenitude do tempo, isso não ficasse como alguém caindo de paraquedas, sem um fundamento, sem uma história, sem um anseio, sem uma expectativa e sem um propósito. Deus, irmãos, poderia simplesmente ter dado promessas verbais, e ele deu, né? Como ele deu, de fato. Mas em sua sabedoria, em sua graça, em sua bondade, ele agiu além, ele tratou além disso, né? De deixar meramente ou simplesmente nisso. Ele estabeleceu uma forma pedagógica. O Senhor fez mais do que comunicar. Ele ensinou por meio de sinais, ele ensinou por meio de rituais, celebrações e repetições. E é aqui que entra a realidade das festas de Israel, ou um ponto interessante dessas festas que é bom, né? E é interessante que nós conheçamos. As festas, irmãos, não eram meros feriados religiosos na tradição judaica. Rituais vazios. Elas eram instrumentos pedagógicos do pacto, meios pelos quais Deus treinava o seu povo a manter viva a esperança messiânica e preparava o povo para conhecer o Redentor quando ele viesse. Não é? Preparava o povo ali. Interessante que, só abrindo aqui um parêntese, um pequeno... abrindo essas aspas aqui, quando Jesus vem, quando Jesus se manifesta, uma das grandes causas do conflito ali com a massa religiosa ali, com os escribas, com os mestres da lei, os doutores ali, aqueles homens que tinham um conhecimento profundo das escrituras, da letra, das promessas, de tudo aquilo. Um dos grandes atritos ali é exatamente esse. Eles não reconheciam que ele era aquele que Deus havia prometido e toda a estrutura do Antigo Testamento apontava para ele. O Senhor os reprovavam por causa dessa cegueira deles, essa dureza de coração deles por não darem ouvido a isso ou não enxergarem ele como cumprimento disso. Então o Senhor constantemente está ali reprovando-os e mostrando a dureza do coração deles. Então, por quê? Porque o Antigo Testamento ele está profundamente marcado por essa intenção, por esse propósito do Senhor de mostrar, de apresentar de alguma forma, ainda que por sombras, tipos, a pessoa do seu filho que estava caminhando, né, para a chegada, né, para a sua apresentação. Interessante que a fé reformada sempre reconheceu que o Antigo Testamento possui uma estrutura tipológica, sacramental, tá? Deus comunicava graça e verdade por meio de sinais. Veja, não sei se vocês têm aí na Bíblia de vocês, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, na seção 5, veja como os teólogos de Westminster eles descrevem essa realidade. Veja aí. Eles vão colocar assim, na capítulo 7, seção 5, Confissão de Fé. Esse pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei,
foi administrado por meio de, veja aí, promessas, profecias, sacrifícios da circuncisão, do cordeiro pascual e de outros tipos de ordenanças dados ao povo judeu. Aí veja isso. Tudo isso prefigurando Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Essa dispensação chama-se o Antigo Testamento. Então veja, essas coisas, ainda que provisórias, ainda que temporárias, elas cumpriam um propósito. Os teólogos de Westminster, eles visualizam essa questão aqui. Né? Por quê? Por meio da operação do Espírito de Deus, por meio dessa graça manifestada ali, nessa administração, essas coisas, eles colocam aí, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé no Messias prometido. João Calvino, comentando acerca da lei cerimonial, ele diz que os ritos eram como que espelhos nos quais Israel contemplava Cristo, ainda que de modo obscuro, ainda que de modo com uma visão um tanto manchada, obscurecida, mas eles puderam de alguma forma enxergar esse apontamento, né? E isso é muito importante e ao mesmo tempo belo, porque nos impede de dois erros. Primeiro, o erro de desprezar as cerimônias como se fossem inúteis, né? Como se a gente olhasse para lá e falasse, cara, isso não significou nada, isso foi apenas, como a gente falou no início, isso foi apenas uma questão sem significação ali, até para eles não é. Então, isso nos impede desse erro. E, por outro lado, o erro de idolatrá-las como se fossem um fim em si mesmas. Como se aquelas coisas tivessem um fim nelas. Então, a gente precisa perceber esse ponto, que as festas eram sombras, mas não eram sombras vazias, não eram sombras mentirosas, né? E quando eu falo sombras mentirosas, eu quero dizer que a sombra em si, ela está projetando a realidade de um fato. Qual é o fato? De que existe uma substância, existe um corpo que está projetando aquela sombra. Então, nesse sentido, a sombra tinha um propósito, ela anunciava algo verdadeiro. A primeira comunidade, aquele primeiro povo, naquele contexto, elas traziam verdades importantes à vida do povo. E Paulo interpreta isso de forma direta. Paulo coloca isso em termos claros no Novo Testamento. Lá em Colossenses, se você tiver aberto a Bíblia, lá em Colossenses 2,17, ele usa esse termo aqui que é crucial nessa percepção. Colossenses 2,17. Veja que interessante. Paulo diz assim, essas coisas, e aí ele está falando, eu vou abrir aqui, eu deixo copiado, mas eu vou abrir aqui, porque tem um ponto antes aí, e a gente vai tratar em outros estudos aí para frente. Colossenses 2. Isso. Veja aí, ele começa no verso 16, falando do cerimonialismo, né? Das sombras, daquelas coisas que estavam caminhando ali. Ele vai falar assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dias de festas, ou lua nova, ou sábados. Aí ele vai entrar no verso 17. Por quê? Uma explicação. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Então, a ideia que ele está dando aqui é que todas essas coisas, elas têm um simbolismo, elas têm uma representação. Cristo está caminhando no Antigo Testamento. E essa luz, esse movimento projeta essa sombra.
que é didática, que é instrutiva, que tem propósitos na vida e na caminhada do povo de Deus ali. Portanto, quando Israel ali celebrava a Páscoa, Deus não estava apenas relembrando o Egito, meramente. Ele estava ensinando acerca da substituição e redenção. Nós vamos aprofundar nisso, eu só estou dando um panorama, uma base aqui. Ele estava apontando para o Cordeiro verdadeiro. O ritual ali, aquele evento ali, a Páscoa, estava apontando para essa realidade, que o povo estava aguardando a manifestação de um Cordeiro perfeito e que seria suficiente nesse caso. Quando Israel celebrava o dia da expiação, eles não estavam apenas praticando um ritual anual, Deus estava ensinando que o pecado exige sangue. Deus estava incutindo, Deus estava gravando isso no coração deles. Pecado exige sangue, que a comunhão com Deus exige expiação. Quando Israel guardava dias solenes, quando eles descansavam, não era mero formalismo. Deus estava ensinando que o homem precisava de descanso, mas que o descanso verdadeiro só viria quando o Redentor finalmente manifestasse, que por sua obra, por sua pessoa, obra plena e completa, o povo então entraria nesse descanso, que é o que o autor aos Hebreus vai tratar. Aqueles que creem entraram no descanso, mas ainda aguarda um descanso escatológico, futuro, final. Então, todas essas coisas, gente, apontam didaticamente para isso. E aqui a gente precisa fazer uma afirmação bem importante, e a gente precisa deixar isso o mais claro possível diante dos nossos olhos. As festas que nós vamos estudar aqui pertencem à administração mosaica do Pacto da Graça. O que isso significa? O que isso objetivamente significa? As festas judaicas não foram dadas para ensinar salvação por obras. Eu sei que isso parece óbvio, mas precisa ser claramente afirmado. Elas foram dadas para lembrar ao povo que eles perderam o seu estado de retidão natural, original. E que agora eles estavam em um outro tipo de relação com Deus Criador, que não mais aquela relação original de retidão. E esse relacionamento foi quebrado. Esse relacionamento, que era um relacionamento santo, um culto santo, uma relação santa com o Deus Santo, o Criador, havia sido quebrado. Então não era normal mais, não era mais como era. Então essa relação precisava ser intermediada, essa relação precisaria de que alguma coisa acontecesse, para que então o povo tivesse acesso ao Deus que é santo, santo, santo. Isso está ensinando Israel que eles não estão lidando com qualquer Deus, ou como os deuses pagãos que a gente vê descrito nas Escrituras, que eram a sua ira, a ira deles eram aplacadas com algumas obras, algumas coisas que não tinham cabimentos, Mas essas coisas apontam para essa realidade, em última instância, para a santidade, para os atributos gloriosos de Deus, e que o homem perdeu isso, essa relação, ele perdeu esse estado de retidão, e que alguma coisa precisa acontecer, então, para que eles tivessem novamente nessa relação. Então, o povo precisava ser lembrado constantemente dessa condição de que eles perderam sua retidão original. E que Deus exige satisfação plena da sua justiça para ter comunhão
com eles. Então, nelas, né, nessas festas, a santidade divina é exaltada e seus atributos são vindicados em cada ritual que a gente vê ali, em cada ato. Né? Então, a gente precisa observar essa questão. A lei cerimonial ali não era um caminho alternativo de redenção. Ela era um sistema de sombras que apontava para a única redenção possível, a redenção pelo sangue do mediador prometido, do Cordeiro, puro e imaculado. Herman Bavinck, ele diz com razão que a história de Israel é, em essência, uma história messiânica. E isso significa que tudo que Israel vivia, sacrifícios, festas, todo aquele sistema ali, sacerdócio, templo, calendário, possuía uma definição, ou possuía um apontamento, que era exatamente esse. É interessante porque quando a gente faz uma leitura linear, uma leitura continuada das Escrituras, isso fica muito claro, não é? Deus ele não estava simplesmente se revelando, né, meramente, mas ele estava dando os insights, ele estava mostrando como, para onde tudo isso apontava, como ele redimiria o seu povo, por meio de quê? Né, a forma como isso aconteceria definitivamente. Então todas essas coisas são preparativos. Isso é graça, irmãos. Isso já é graça sendo manifestada nessas formas ali, né? Nessas formas provisórias. Israel estava sendo treinado a esperar algo que, a partir daquela ruptura no Éden, a partir daquele momento em que o homem se desconecta de Deus, isso se tornou algo difícil. O homem se torna inquieto, ansioso. O homem se torna preocupado com a preocupação desmedida, não é? De resolver a sua própria causa. Com todas essas cerimônias, essas festas, elas estão mostrando exatamente isso. Ele está ensinando o seu povo graciosamente a esperar, ele está treinando a fé do seu povo, a aguardar, a mostrar, não são vocês que resolverão o problema do pecado, do mal, do desvio, não são vocês. Vocês precisam aprender a aguardar aquilo que eu farei. Eles são ensinados a desejar, por meio de todos esses eventos, a desejar então que venha, que isso se manifeste, que isso se cumpra. E eles são ensinados a reconhecer o Redentor quando ele finalmente viesse. Percebam, irmãos, a sabedoria de Deus nisso. Percebam a sabedoria graciosa de Deus nisso. Ano após ano, a gente vai detalhar aqui algumas festas. Você vai perceber ali a estrutura de semanas, de dias, meses, anos, não é? A soma, a contagem ali para que eles pudessem moldar o calendário deles, moldar a espera deles, as expectativas, até do fruto que eles iriam colher da terra. Tudo aquilo estava tratando o coração deles para que eles desejassem, para que eles aguardassem o pleno cumprimento das promessas de Deus. A gente vai perceber aqui que essa forma de Deus lidar com o seu povo também é revelação de graça. Considerando a nossa lentidão, a nossa fraqueza em compreender as coisas espirituais. Deus poderia simplesmente ter falado assim, gente, um dia tal, vocês comemorem assim e tá bom. Mas quando você abre ali, principalmente Levítico, que vai ser o nosso
nosso alvo aqui, nosso objetivo de expor ali as festas. Quando você abre ali, você vai ver uma estrutura, o próprio Êxodo, você vai ver essa estrutura repetitiva. Por que isso? Por que isso? Isso está apontando para a nossa fraqueza, para a nossa lentidão, para a nossa mente obscurecida. Né? A gente precisa desse treinamento, o povo precisa dessa recorrência, para que eles sejam lembrados, para que eles sejam instruídos a olhar com fé, a aguardarem e a depender de Deus para isso. Então, as festas, elas moldam o calendário, a vida, a memória, a identidade e a esperança do povo de Deus de forma recorrente. E o que isso, agora trazendo para a nossa realidade, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a gente, com a Igreja de Cristo hoje? Por que essa pergunta precisa ser respondida e por que ela é interessante? Porque a Escritura não apresenta dois povos. Ela não apresenta dois povos, dois planos ou duas histórias paralelas de salvação. Não existe isso. Tá? Há um pacto de graça, como a gente leu, né? Na confissão, administrado de formas diversas ao longo da história, mas sempre com o mesmo mediador e o mesmo objeto da fé. Quem? Cristo. Ok? Então, a própria confissão no capítulo 7, 5 vai dizer: este pacto foi diferentemente administrado no tempo da lei e no tempo do evangelho. Ou seja, quando a igreja olha quando nós olhamos para as festas de Israel, nós não estamos olhando para algo estranho ou alheio à fé, mas para uma administração anterior do mesmo pacto no qual ele hoje se encontra. As festas não pertencem a um outro evangelho. Vocês percebem isso? As festas que a gente vai perceber aqui, elas não pertencem a um outro tipo de evangelho. Como se lá fosse um Deus, Marcião que desenvolve isso, né? Como se lá fosse um outro Deus, tivesse uma outra perspectiva. Aquilo não deu certo. A forma como Deus estava pretendendo salvar o seu povo lá não deu certo. Ele pega a massa, rasga a história e fala assim: vamos começar do zero então, vamos começar de novo, vamos ter um plano B. Qual o plano B? O Evangelho. Não. O Evangelho, ele parte lá do início de tudo. Quando o homem peca, quando o homem desobedece a Deus, e o Senhor ali, sabendo, né, de tudo que havia acontecido, ele se dirige ao homem, ele vai em direção ao transgressor e fala assim: onde você está? Vem cá. O Evangelho está presente ali, e principalmente quando o Senhor traz esse homem de trás, de onde ele estava escondido, com suas obras de justiça, né, sua vestimenta ali, fajuta, e ele constrói aventais, né, de peles de animais. O Evangelho já está sendo apresentado de uma forma ainda obscura ali, mas é graça sendo manifestada. Então não existe duas realidades, um tipo de evangelho. Não, o Senhor estava progredindo. A realidade da revelação, ela é como esse funil, ela começa bem estreita, ela vai ampliando, ela vai se expandindo, progredindo no tempo. Então as festas, elas apontam para isso. Elas pertencem à mesma história redentiva da qual a igreja é herdeira. A gente não caiu de paraquedas, né, na história e a gente está aí tentando. Tá? A igreja é herdeira dessas promessas, onde Cristo é o cumprimento de todas elas. Onde quando Cristo chega, quando Cristo se apresenta, ele cumpre essas realidades em sua pessoa e obra. Muitos equívocos, irmãos, muitos equívocos ou erros, né, ou práticas litúrgicas descabidas que nós vemos hoje em muitas igrejas,
são frutos de uma má teologia bíblica, ou influenciada pelo dispensacionalismo, ou uma teologia que faz essa dicotomização, né, dessas administrações da mesma aliança, do mesmo pacto. Mas isso vem isso é fruto de uma má compreensão dessa relação aqui, dessa progressividade da revelação. E há ainda uma razão pastoral profunda para esse estudo, né? Ou para estudarmos isso, para nos aprofundarmos nisso. As festas preservam a integridade cristológica bíblica. Elas estão ali de uma forma bem instrutiva, apontando para isso. Nós vamos observar aqui que essas festas, elas são meios, a gente está sendo bem redundante nisso, mas sem esse fio a gente fica um tanto desorientado. São meios pedagógicos que Deus emprega para familiarizar o povo com o Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante, essas figuras que nós temos ali, o Cordeiro, a primícia, o Senhor da colheita, o doador do Espírito, o Deus que habita com seu povo, todas essas festas, tudo isso tem esse fator e esse propósito pedagógico de familiarizar, né, de tornar Cristo familiar por meio dessas sombras ao seu povo, né? Então, respondendo a essa questão, qual é a nossa relação hoje, a gente precisa perceber isso. A igreja não observa as festas como ritos, porque aquilo que elas comunicavam, que elas anunciavam, já se cumpriu em Cristo, já se consumou em Cristo, né? Então, isso precisa ser bem claro aqui, porque você vai ver hoje igrejas e mais igrejas, a gente vai falar disso acho que amanhã acho que à noite, mas você vai ver igrejas montando em determinadas épocas, como a Páscoa, por exemplo, você vai ver igrejas se preparando como se eles estivessem revivendo aqueles rituais, como se isso fosse uma prática litúrgica da igreja hoje, como se isso fosse algo que a igreja tivesse que fazer. Está errado, irmãos. Está errado, né? E alguns outros eventos, né? Alguns outros eventos do calendário que foi adotado de alguma forma pelas igrejas reformadas, não, mas que se dizem reformadas, né? Igreja protestante, do catolicismo romano. É pura moda, é modinha. Mas quando você olha a fundo, quando você puxa a fundo, essas coisas não têm fundamentação, não têm base, fundamento bíblico. Porque é exatamente isso, essas coisas encontraram o seu cumprimento em Cristo Jesus. Tá? Então, a gente precisa observar isso. Veja que interessante, tocando em relação a isso, mas ao mesmo tempo, essas coisas, a gente não pode perder isso de vista, que essas coisas, elas têm um valor instrutivo. Essas coisas têm até porque a gente tem o Antigo e o Novo Testamento, né? Deus não pegou assim, rasgou e falou assim, isso aqui agora não vai ser necessário, vocês precisam só de Mateus a Apocalipse. É assim? Não, não é. Todas essas coisas têm o seu valor instrutivo, o seu valor, porque quando você chega, quando a gente vai abordar isso também, caminhando aqui, quando alguém chega e começa a proclamar o Evangelho, falar da boa nova, essa boa nova só faz sentido quando o pecador, quando a pessoa que está ouvindo, ela entende de onde ela partiu, o que aconteceu que desligou ela disso, por que há uma ira, há um juízo, uma sentença sobre ela, e por que é tão grande e louvável e admirável essa boa notícia. Então, não faz sentido a proclamação do Evangelho sem essa história, sem a criação, sem a queda,
E a redenção só faz sentido quando ela é plenamente aplicada, quando ela é pregada nessa íntegra. O Evangelho é tudo isso, gente. O Evangelho é tudo isso. Né? Então, isso tem valor instrutivo para a gente. Isso vai ver a graça, a bondade de Deus, pegando um povo lento, moroso, um povo que em determinados momentos Deus didaticamente usa ali, por meio daquele arquétipo em Moisés ali, naquela relação, o Senhor falando assim, eu vou destruir esse povo, eu vou acabar, vou eliminar com esse povo. Moisés se levanta como mediador, falando, não, Senhor, o que as nações vão pensar do Senhor? O Senhor tirou de lá para que acabasse com eles aqui. E o Senhor atende, o pedido é como se o Senhor, né, uma interpretação um tanto desqualificada, apressada, vai falar assim, então o Senhor estava errado e Moisés deu um conselho para Deus ali, né? Deus estava errado e Moisés aconselhou a Deus e Deus falou, realmente, eu tô exagerando. Não, Deus estava querendo impregnar e mostrar através daquele arquétipo ali o que estava para acontecer. Cristo intermediando a realidade daquele povo que não tem jeito. Esses somos nós, irmão. Você não tem jeito em você mesmo. Você não dá. Você está perdido. A nação de Israel estava perdida, é essa. Você não tem. Eu e você não temos condições alguma de agradar a Deus, de cumprir os quesitos necessários para que sejamos aceitos diante de Deus, agradáveis, e então salvos, redimidos. E nesses momentos o Senhor está justamente, graciosamente, bondosamente ensinando o seu povo nessa realidade. Ensinando o seu povo nessa realidade a olhar para Cristo. Então isso importa para a gente. Isso importa para a gente, embora não tenhamos mais que cumprir e executar esses rituais. E isso em si também já é instrutivo. Já é uma amostra da graça, porque em Cristo tudo isso é feito. Mas essas coisas têm valor. Tem valor. Nós podemos apreciar essas coisas no sentido de olhar para a bondosa mão de Deus, para a sua providência em Cristo Jesus, para a sua provisão em Cristo Jesus e glorificá-lo por isso. O cumprimento, e aqui é o ponto, o cumprimento dessas coisas não elimina o seu significado. Essas coisas têm significado. Cumprimento não elimina o significado, o aprofunda. O aprofunda. Quando nós olhamos Cristo, quando o pecador, irmãos, ele é revelado pelo Evangelho como essa pessoa miserável, quando a pregação do Evangelho alcança esse objetivo, de mostrar quem ele é, o que ele merece, diante da grandeza de Deus, de quem Deus é. Isso vai criar nele essa expectativa. E agora? E aí? E agora? E aí então vem a boa notícia, né? O Cordeiro foi entregue. Tudo o que precisava ser feito, que você não poderia dar conta disso, alguém já fez. Então, creia que Ele é suficiente para redimir pecadores como você. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia do Evangelho. Por mais que eles eram treinados a executar essas coisas, no final das contas, a gente vai perceber isso, no final das contas, essas coisas estão ensinando para eles que não era pelas obras, não era pela execução em si dessas coisas, mas era porque Deus entraria na história, Deus cumpriria isso fielmente para a vida deles. Então, essas coisas, o cumprimento não elimina o significado, aprofunda. Calvino expressa isso com precisão. Veja essa citação de Calvino, que interessante. Ele diz assim: embora as cerimônias tenham cessado, sua verdade permanece, pois em Cristo temos a substância daquilo que antes era
apresentado em figuras. Apresentado em figuras. Então, irmãos, finalizando aqui, diferente do que o dispensacionalismo, em sua visão fragmentada, fraca e distorcida das Escrituras, do plano de Deus através dos séculos, quando nós aprendemos corretamente o sentido e o significado dessas festas, nós vamos perceber que o Evangelho não é um improviso de Deus, porque seus planos deram errado. A gente vai perceber isso. Mas promessa cumprida. Promessa cumprida. Quando Cristo nasce, quando Ele encarna, quando Ele cumpre toda a lei, né? Sua vida de reta justiça, né? De retidão, a lei de Deus. Quando Ele morre, quando Ele está ali concluindo a obra que foi dada para que fosse cumprida, Ele vai dizer o quê? Qual é a palavra que sai da boca do Senhor? Está consumado. Está consumado. Vocês não precisam mais, né? Vocês não precisam mais fazer, né? Está consumado. Promessa de Deus foi cumprida. Então, essas festas elas nos mostram, nos ensinam que Deus estava preparando o mundo. Deus estava preparando não somente as realidades desse mundo, né? Mas Ele estava preparando o seu povo para receber o seu Filho. Deus estava preparando o seu povo para se encontrar com o seu Redentor. E cada festa que a gente vai observar aí, né? A Páscoa, a festa dos pães asmos, das primícias, Pentecoste, do tabernáculo, das trombetas, todas essas festas estão em algum ângulo, em alguma medida, mostrando essa obra que Cristo fez, essa redenção. Veja que interessante, a Páscoa ela aponta para essa substituição, né, penal, o sangue do cordeiro que estava sendo colocado ali, né? Quando a gente vai estudar a teologia sistemática, a gente observa ali como, eu acho que é o Dr. Heber Campos, ele faz uma observação muito pertinente com relação a isso. A gente não cria teologia a partir da cabeça do homem, a gente enxerga aquilo que a Escritura está mostrando. A gente enxerga aquilo que a Escritura está ensinando acerca disso. Então você vai encontrar ali toda essa fundamentação sistemática da nossa fé. O cordeiro sendo entregue, substituição penal, santificação, doutrina da santificação, acerca ali, quando a gente vai estudar os pães asmos, né? Ou seja, o pão sem fermento. O fermento da Bíblia vai representar o pecado. Enfim, todas elas ali estão apontando para essa realidade. Então, nossa expectativa aqui, irmãos, é que ao longo desses estudos, a gente consiga visualizar a grandeza, a beleza e a sabedoria do Senhor em nos apresentar o Evangelho como cumprimento da pessoa e obra do seu Filho, de todas essas coisas. Amém? Vamos orar. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer falar? Quer perguntar? Não? Então, diante do silêncio, vamos orar, né? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo aqui. Senhor bondoso, Deus santo e bendito, nós agradecemos, ó Pai, ao Senhor por tão grande salvação, Pai, que o Senhor nos trouxe na pessoa e obra do seu Filho Jesus. Quando nós olhamos, ó Pai, para a construção da história da redenção, nós vamos perceber, ó Deus, como a Tua mão, como a Tua providência, a Tua graça esteve ali, ó Pai, conduzindo pelas mãos o Teu povo. Duro, obstinado em seus corações, mas como o Senhor estava conduzindo, Pai, de forma graciosa, momento a momento,
conduzindo o seu povo a essa fé, a essa esperança, no aguardo do cumprimento das promessas que o Senhor havia feito, ainda no Éden. Que o Senhor, ó Pai, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, na medida que avançamos aqui, ó Deus, nesses estudos, que a Tua glória seja vista e que o Teu nome seja glorificado através disso, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Que a nossa fé seja edificada também, ó Deus, diante dessas realidades que aqui temos. Abençoa o Teu povo, fortaleça-nos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém.